você trouxe um ponto fundamental na luta aqui do Farol, que é a liberdade. E a primeira liberdade, de todas, de saída, foi o que quando eu deixei o meu depoimento da Polícia Federal, eu falei, eles vão acabar com a liberdade. E a primeira que eles vão acabar é a liberdade de expressão. A gente não pode ter liberdade de pensamento nem de expressão. Você, em momento algum, defendeu a escravidão, você, em momento algum, fez um único comentário racista. Você apenas questionou o que teria sido melhor para o conjunto de escravos e ex-escravos. A princesa Isabel no comando do país ou Deodoro Floriano, porque a Lei Áurea foi o trigger para acabar com a monarquia e ter o golpe da República. A gente vai falar aqui. O que teria sido melhor? Eu acabei de trazer um documento aqui oficial. A princesa Isabel queria pegar dinheiro que foi roubado, que foi desviado, que foi pelos N escândalos do começo da República, inclusive encilhamento, Rui Barbosa, etc. e tal, pegar esse dinheiro e comprar terras e distribuir para os ex-escravos. Então é isso, 38. Obrigado por aceitar o convite para debater aqui. Eu não gosto quando existe injustiça e covardia, um pessoal covarde que ataca em grupo. E você, no passado, foi um dos pioneiros aí que colocou o peito para quebrar a espiral do silêncio dos Weintraub, do Farol da Liberdade. O Farol da Liberdade está de portas abertas aqui para defender a verdade, a liberdade de pensamento. E podemos até questionar, será que você está certo moralmente? Porque se 10% dos escravos totais vão ficar mais tempo sob a chibata, mas para os outros 90% vai ser melhor, moralmente isso é certo ou errado? Podemos discutir. Agora, o mérito de colocar a verdade, olha, a princesa Isabel teria, do modo geral, para a média dos ex-escravos, dos negros, eu não tenho dúvida que ela teria sido muito melhor do que a República. E a República perseguiu os negros, fechou os movimentos negros, proibiu samba, proibiu violão, proibiu capoeira, fechou os jornais dos movimentos negros, acabou com a guarda chamava-se Guarda Negra, né? Guarda Imperial Negra e tal. Então, cara, é um desastre. Não queria... Eu queria também falar boa noite pro Eric, mas passar a palavra aí pro 38. Boa noite, Eric, tudo bem? Boa noite, tô só nos bastidores aqui, cara. A palavra é de vocês, os monstros aqui, sagrados, né? São vocês, vamos lá. Por favor, 38, não sei se quer comentar ou se quer que eu mostre o resto do material que eu preparei para mostrar que tudo que você falou tem fundamento em números, em recenseamento, em dados, em estatística, em depoimentos históricos. Não sei se quer que eu siga com... Pode meter bronca, professor. A grande questão é que tem um monte de gente pedindo minha prisão, alegando que eu cometi diversos crimes, embora eu não tenha emitido nenhuma opinião e me referido a nenhum crime especificamente. Primeiro que a Lei Áurea não tem nada a ver com raça. Que existiam senhores de escravos negros e existiam escravos brancos, negros e todas as coisas. Não tem nada a ver com raça essa conversa. Em segundo lugar, que eu não emiti opinião nenhuma, que eu era contra ou a favor da escravidão. Eu só falei fatos incontroversos. É amplamente, tá, nos livros clássicos de história, de economia, de que uma das grandes causas do fim do império, da Casa Imperial, foi a Lei Áurea. Inclusive, não saiu da minha boca, né? Saiu da boca da pena não é nem do lápis, mas da pena da imperatriz. Então, assim, porra, as pessoas que viveram na época, o pessoal não consegue entender que as coisas têm que ser entendidas de maneira racional e não emocional. Esse negócio de você encarar as coisas emocionalmente é coisa de criança e de pessoas que não têm a capacidade mental plena. Ou uma fé também, mentirosa, que tá aqui, porque tudo que você acabou de falar aqui, dá para mostrar no material que eu separei. Posso mostrar? Só para a gente não perder o fio da meada. Passa os slides aí, Eric, por favor. Então, essa daqui a gente já viu. O primeiro recenseamento brasileiro foi feito no Império, em 1872. Está aqui. Tem documento, mostra absolutamente tudo. Tá? Recenseamento geral do Império, 1872. Como é que era a população do Império em 1872? Tinham 10 milhões de habitantes. Próximo, por favor, Eric. Amplia aí que eu sou cegueiro. Deixa eu ampliar aqui, um minuto só.
Não, não é esse não. Eu queria outro, por favor. Eu queria já falar do... Então, desculpa, eu queria os números. Volta, desculpa. Volta o primeiro. Volta, próximo. Então, o que acontece? Próximo é onde tá a população. Aqui. Os resultados do censo. Tinha 9.930.000 habitantes em 1872. Desses 10 milhões, você tinha 38% pardo, 38% preto, 38% branco, 20% negro e 4% de índio. Essa era a população em 1872. Tá? Quanto disso era escravo? Próximo slide, por favor. Em 1872, anotem os números, por favor. Você tinha 1.500.000 a 1.600.000 de escravos no Brasil. Primeiro fato que vamos esfregar na cara das pessoas que estão difamando o Renatão. Isso aqui é recenseamento da população escrava de 1.600.000 escravos no Brasil em 1872. 1/3, 31%, não era preto. E não era preto assim, que óbvio, tem um componente racial na escravidão do Brasil. Então, um cara branquinho, ia ser mais difícil de justificar ele ser escravo. Mas tinha, sim, escravo que era branco sapecado, branco mais moreno, o mineiro, o pardinho. Não era todo mundo que era preto. Não é que todo mundo, só 2/3 eram negros. O resto era o brasileiro sapecado, tudo que a cor que tem na população brasileira. Então é verdade, isso tinha escravo branco no Brasil. Hoje, uma parte, pouco, mas tinha escravo que você ia falar, não, é branco, o cara é branco. E era escravo. E tinha senhor de escravo preto. Evidentemente que tinha um componente muito grande racial na escravidão no Brasil, mas não era como foi aqui nos Estados Unidos, que era muito mais forte. Deixa eu passar o outro slide. Põe desde do começo para passar a Princesa Isabel, por favor. Põe desde o começo, aí a gente vai passando. O primeiro slide, já falamos. Isso. Aí o que acontece? Quando vem a Lei Áurea, vamos passar para a Lei Áurea. Põe a Lei Áurea, esse daqui. Olha isso. O 3/8 foi massacrado porque ele disse que se não tivesse, que a escravidão no Brasil estava acabando rapidamente. Não, está caindo o número de escravos, está acabando rapidamente os escravos. E ele foi massacrado. Sem a Lei Áurea, a escravidão foi massacrado por isso. Números, a verdade, isso aqui é recenseamento. Em 1872, 1.600.000 escravos estavam inscritos, matriculados, porque o escravo era, infelizmente, uma propriedade, assim como um carro. Então você tinha o registro do escravo. Você ia ao cartório e registrava, tinha a matrícula do escravo. Propriedade, tudo. Então tinha 1.600.000. Na Lei Áurea, 1800, ali pouco antes da Lei Áurea, 1887, o número total de escravos tinha caído em 900.000, tinha caído para menos da metade. Então isso que o 3/8 falou, já estava havendo um monte de processo que ele falou, ventre livre, sexagenário. Tinha outra coisa também, que era, como foi proibido o comércio, tinha escravo ainda no Nordeste, e eles traziam os escravos do Nordeste para vender no Sul, em São Paulo, em Minas, no Paraná. Só que daí as províncias, isso é, os estados de São Paulo, começaram a cobrar imposto muito alto. Então estava inviabilizando, estava se tornando ruim ter escravo e estava acabando com a escravidão de fato. Está aí o número, isso aqui é cartório. Todo escravo no Brasil tinha que estar registrado no cartório. Era uma propriedade reconhecida. Infelizmente, era uma propriedade reconhecida. Então a gente tem números que comprovam tudo isso que o 3/8 está falando. Ah, Brão, mas ia sobrar 100.000 escravos ou 200.000 escravos na virada do século. Isso é injusto. Podemos discutir isso. Mas o que o 3/8 falou é uma discussão válida. Você tem que ter liberdade para poder perguntar o que teria sido melhor para a imensa maioria da população de ex-escravos e ex-escravos do Brasil. A Princesa Isabel ou sobrar 100.000 escravos em 1900.
A gente tem que poder discutir isso. E aí eu volto na questão do que a República fez, como foi o processo, que o 381 deixou muito claro, a princesa Isabel falou também, ela já sabia que assinar a Lei Áurea do jeito que ela assinou ia provavelmente causar a queda dela, assim como o que ela queria fazer, pegar dinheiro do Tesouro Nacional e dar para os escravos terem terras e terem os meios de cultivar, ex-escravos terem os meios de buscar a independência material, física deles. E não só um pedaço de papel falando que não era mais escravo. Põe no resto dos slides, para a gente já termina e a gente já vai para o bate-papo. Por favor, Eric. Vamos ver se eu esqueci de falar algum. Então, o que aconteceu? A princesa Isabel, ela passa todos os slides um por um, que daí a gente já termina aqui. Esse já foi. Tem mais algum que eu não passei? Só para mostrar, a princesa Isabel, ela não somente queria acabar com a escravidão, como ela queria também dar mais direitos e liberdade para as mulheres. Agora que acabou a libertação dos escravos, eu quero me dedicar a libertar as mulheres do cativeiro doméstico. Isso é possível através do sufrágio, e a mulher pode reinar e também votar. Isso é, ela ia ser a imperatriz e ela ia permitir que as outras mulheres também pudessem votar. Passa para você que é feminazi, você que é esquerdinha, mulher empoderada, a princesa Isabel deveria ser a sua referência moral no Brasil. Passa o próximo. A princesa Isabel tinha convicção que ao assinar a Lei Áurea, ela ia perder a coroa. Ela perdeu a coroa pela forma como ela assinou a Lei Áurea e também pelo fato dela não querer dar o dinheiro para os donos dos escravos, e sim dar dinheiro para os escravos, dos pagadores de impostos. Isso é, ela falava, não é justo a gente cobrar imposto de pessoas que não têm nada a ver com a escravidão e dar para os donos de escravo. Isso é uma sacanagem. Se alguém tem que receber é o escravo, e, o dono do escravo tem uma atividade imoral. Legal, como diz o Bolsonaro, né? Bolsonaro fala isso. Pode ser imoral, mas é legal, né? Eu acho que imoral é imoral e tem que ser combatido. Mas tem que ser combatido dentro de uma estratégia legal, na minha opinião. E não defender atitudes imorais como as do Bolsonaro. Princesa Isabel, volta aí, por favor. Se 1000 tronos eu tivesse, 1000 tronos eu perderia para pôr fim à escravidão. Isso ela viu, ela sabia que ela ia perder, e mesmo assim assinou. O que o 381 coloca é, será que foi a melhor solução? É isso que, para mim, é óbvio. Quando ele falou aquilo, é óbvio que ele está falando. Será que isso foi o melhor? Podemos discutir se isso não... Se ela tivesse seguido um outro caminho, não teria sido melhor? E a família imperial, o Partido Conservador, a família imperial, sempre foram contra a escravidão. Quem votou nas leis todas contra a escravidão foram os conservadores, republicanos. Seria a esquerda, era dos donos de terra, dos latifundiários que queriam manter a escravidão. A República pegou essa insatisfação. Os militares, junto com os donos dos escravos, se uniram e falaram, dado que a princesa Isabel não vai indenizar os donos dos escravos, vamos proclamar a República e a República vai dar o dinheiro para a gente. Foi assim, foi aliança entre os escravocratas e os militares, os generecas, para pegar o dinheiro do tesouro do Império. Próximo, por favor. E a luta dos Bragança, da família imperial brasileira, contra a escravidão, é desde o começo. O Pedro I falou uma frase que é totalmente anacrônica, isso é, contra o Zeitgeist, o espírito do tempo. Naquela época se pensava que havia uma diferença genética entre os brancos e os pretos. E o Pedro I foi na outra ponta. Ele falou, o que eu sei é que o meu sangue tem a mesma cor que o sangue dos negros. Isso é totalmente contra o espírito do tempo, o Zeitgeist daquela época. Então, vem a esquerda falar mal da princesa Isabel, do Pedro I, do Pedro II, que eles eram escravos. É o oposto. Vocês que são os herdeiros do Deodoro, dos Facínoras, o Karl Marx, depois do Pedro I, chamava negro das piores e mais abjetas coisas possíveis.
falava, é um povo degenerado, inferior, não serve para nada, é uma desgraça. E os Estados Unidos fez muito bem de ter escravidão. Está lá escrito, Karl Marx fez muito bem porque isso permitiu acumular capital. O acúmulo de capital nos Estados Unidos foi possível graças à escravidão. Ele defendia. E aí, na verdade, a República Americana foi moralmente ao Império Brasileiro, porque na República Americana não houve moeda fiduciária até o século XX, né? E no Império Brasileiro a moeda era fiduciária, não era ouro e prata, o dinheiro no Império, né? Nesse aspecto, é por isso que, além de outros aspectos de legalidade, pelo qual havia mais poupança na República Americana do que no Império Brasileiro, né? Tem várias coisas aí, né? Você teve o começo da República Americana, que foi a discussão entre dar o calote na dívida e honrar a dívida, que a gente pode falar aqui que é uma passagem brilhante do Alexander Hamilton. Não, e quem lê a Declaração de Independência dos Estados Unidos entende que eles não fizeram independência por nenhum outro motivo, além do monarca ter quebrado a própria lei dele. Eles imploram ao rei George que não faça taxação sem representação, porque isso viola documentos de 500 anos desde a Carta de João Sem Terra, né? Do mesmo jeito que a monarquia caiu por violar a própria regra, o Tucoque, a Inglaterra deixou de ter os Estados Unidos como parte do seu império porque violou a própria lei, né?